Graça e paz a toda a igreja, amém? Bom é estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez, e eu quero dizer assim, como João Batista, ele declarou, eu quero declarar nessa manhã também, eu sou apenas o preparador do caminho. João Batista falou, olha, eu vou preparar o caminho. Vós o que clama no deserto, endireitai os vossos caminhos, aplanai os vossos caminhos. E João Batista, ele veio para preparar o caminho. E nessa manhã, eu estou aqui também só para preparar o caminho. Mas virá aquele que é maior do que eu, o qual não sou digno de desatar as suas sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua. Desde já eu quero estar agradecendo sempre a credibilidade, o crédito de estar aqui, né? Aos pastores da igreja, o pastor Gilmar, pastor João, pastor Donizete, a todo o corpo de ministério. Agradecer, né, a irmã Rafinha que fez o contato ali. Agradecer de coração esse crédito de poder ministrar a palavra do Senhor. E isso é honra para nós, porque falar do Senhor é gratificante por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nessa manhã eu quero estar falando com os irmãos a respeito de um tema que soprou o meu coração logo que a minha filha me passou o recado de estar aqui. Talvez um tema que ele tenha abrangido todas as coisas, não só o mundo secular, não só sistema político, não só sistema financeiro, mas também eu posso dizer assim que até mesmo o sistema religioso. Esse tema que Deus tem soprado no meu coração é sobre a esperança. Certamente que já foi falado muitas vezes aqui sobre esse tema. Certamente Deus já usou muitos homens e mulheres aqui sobre esse tema, sobre a esperança. E para você que não está aqui presente, talvez essa ministração ela vai ser divulgada no canal da igreja. Essa ministração vai ser divulgada no veículo do YouTube. Para você que não está aqui, Deus tem uma palavra, Jesus tem uma palavra para você de esperança. O Senhor nessa manhã, Ele quer tratar conosco sobre a esperança. Jó capítulo 14, é um capítulo que eu separei aqui como um texto base. Jó capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Bem conhecido dos irmãos. Aleluia. Jó capítulo 14, versículo 7. 8 e 9, vamos abrir aqui. Eu emprestei uma palavra abençoada aqui. Jó capítulo 14. 14, 7, 8 e 9. Para uma árvore há a esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Aleluia. Nessa manhã o Senhor tem uma palavra, uma boa nova. Nessa manhã eu vos trago uma boa nova, uma boa notícia. Ainda que a árvore seja cortada, ainda que as suas raízes se envelheçam, diz a Escritura que ao cheiro das águas, ela brotará novamente. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Jó capítulo 17, Jó capítulo 17 aqui
Esse capítulo nos traz uma oração de Jó sobre a esperança. Ele fala que, olha, desde o versículo 1, quase não posso respirar, a minha vida está se acabando, o que me espera agora é a sepultura, estou cercado de zombadores e sou obrigado a aguentar os seus desaforos. Ó Deus, só Tu podes garantir o meu livramento. Quem mais tenho eu para ser meu fiador? Tu fechaste a mente desses zombadores, para que não entendessem as coisas. Não deixes que eles me derrotem. Como diz o ditado, passarão fome os filhos daqueles que por dinheiro traem os seus amigos. As pessoas usam esse ditado contra mim e vêm cuspir na minha cara. Estou ficando cego de tanto sofrer. O meu corpo é apenas uma sombra. Ao verem isso, os homens direitos ficaram horrorizados e me condenam como se eu fosse um ateu. E esses homens honestos e respeitáveis ficam firmes na sua opinião, cada vez mais convencidos de estarem certos. Mas se voltassem aqui, eu não acharia entre eles nenhum que fosse sábio. A minha vida vai passando, os meus planos se fracassaram e as esperanças do meu coração se foram. Os meus amigos dizem que a noite é dia, apesar da escuridão, eles afirmam que a luz está perto. A minha casa será no mundo dos mortos, onde vou me deitar e dormir na escuridão. Direi que a sepultura é meu pai, que os vermes são a minha mãe e as minhas irmãs. E se é assim, onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver a esperança para mim? Será que ela vai aos quartos do mundo dos mortos para juntos descansarmos debaixo da terra? Meu Deus, quando eu li esse capítulo, eu falei, Senhor, aqui o nosso irmão Jó, ele rasgou totalmente o coração. Ele já não tinha palavras mais para expressar o que ele estava passando. E ele chega a dizer, para mim só resta ter a sepultura como meu pai, ter os vermes como minha mãe. A única coisa que chegava na sua mente, e por 2 vezes aqui, ele clamava por esperança. Será que ainda tem esperança para mim? Será que ainda tem solução para mim? A esperança é mais do que um simples desejo. O significado dessa palavra esperança na Bíblia, ela é mais do que um simples desejo. É uma expectativa confiante. É um anseio pelos benefícios de Deus, pelos seus justos. É a certeza de que Deus cumprirá as suas promessas, incluindo a vida eterna, através de Jesus Cristo, mesmo em meio a tribulações e dificuldades. Essa esperança é uma explicação resumida do que a Bíblia fala. A esperança no dicionário fala assim, que é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, a confiança em coisa boa, fé. A esperança é esperar, é confiar. Obrigado, irmão. Existe um ditado popular aí que diz assim, que a esperança é a última que morre. E é um ditado bem popular, é um ditado lá de fora. Porque a nossa esperança, ela morreu, ressuscitou o 3º dia, nossa esperança está viva. Existe um ditado aí que diz assim, se tem vida, enquanto há vida, há esperança. Esse é um ditado. Alguns pregadores até eloquentes, porque está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que a esperança é a última que morre.
Não, está escrito na Bíblia que a nossa esperança está viva. Salmos 40, o salmista ele vai falar assim, ó, esperei confiante no Senhor. Ele tinha uma esperança no Senhor. E ele ouviu quando clamei e atendeu ao meu clamor. Lá o hino 300 da harpa cristã diz assim que a nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Essa é a nossa esperança. Na declaração, Jó se refere a uma árvore, como foi falado aqui. Jó, lá ele vai falar que, ainda que a árvore, a esperança para uma árvore cortada. Jó, ele se refere a uma árvore ali, que ainda que ela seja cortada, se as suas raízes conseguir o cheiro das águas, ela brotará. Interessante, eu amo o Evangelho, eu amo Jesus, porque Jesus é especialista em pegar essas figuras, né? Jesus fala de semente, Jesus fala de árvore. Interessante que a palavra do Senhor, ela vai comparar o homem a uma árvore, né? Se pegar a divisão de corpo, se pegar a divisão de tronco, se pegar a divisão de alma, corpo e espírito, é algo tremendo, é algo de ministério, misterioso. O homem comparado à árvore, o irmão Henriquinho aqui, já me ajudou aqui bastante aqui na ministração. Falou, Senhor, está ficando fácil hoje. O irmão Henriquinho que citou o Salmo 1, que o homem é comparado à árvore. Diz assim, ó, no versículo 3, essas pessoas são como árvores, aqueles que não se assentam à roda dos escarnecedores, medindo na lei do Senhor. Essas pessoas são comparadas a árvores, que crescem à beira de um riacho, e elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo, ou tudo o que fizer prosperará. O homem é comparado a essa árvore. Jesus foi comparado a uma árvore. Quem não se lembra aqui de João capítulo 15, Jesus fala assim, olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, e vós os ramos. Jesus é comparado a essa árvore. O próprio Espírito Santo, ele é comparado a uma árvore. Quando lá em Gálatas capítulo 5, ele vai falar sobre os frutos do Espírito. E o que produz fruto? É uma árvore. A própria pessoa do Espírito Santo, ela tem essa comparação a uma árvore. Marcos capítulo 8, versículo 22 a 25, nos traz ali um relato que Jesus ele cura um cego, lá em Betsaida. E depois dele curar o cego, ele pergunta para o cego, né? Tá certinho aí? O que você vê? E aquele homem vai e fala para ele, eu vejo os homens andando como árvores. Eu vejo uns pés de limão, uns pés de boldo aí andando como árvore. Jesus ali novamente ora por ele e depois ele consegue enxergar. Aqui prova que nós, homens, somos comparados a uma árvore. Salmo 128, ali está a floresta completa, ali está o pomar completo. Salmo 128. Felizes aqueles que temem a Deus, o Senhor, e vivem de acordo com a sua vontade. Se for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo. Olha aqui que maravilha. Em casa, sua mulher será como essa tradução fala, uma parreira que dá uva, e em volta da mesa
os seus filhos serão como oliveiras novas. E alguma tradição fala que a mulher será como uma videira frutífera ao redor da mesa, e os seus filhos como brotos de oliveira. Aqui está um pomar completo. O homem é comparado à árvore, a mulher é comparada à árvore, os filhos são comparados aos brotos da árvore. Jeremias 17, 5 e 8. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Jeremias 17, versículos 5 a 8. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ou em outra tradução, ele vai falar aquele versículo bem conhecido, né? Maldito o homem que confia no homem. Versículo 8. Ele é como uma planta no deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. O que confia no homem. No 7. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ele não se preocupa, continua dando frutos ou frutas. O próprio profeta Jeremias, ele traz uma ilustração linda aqui sobre essa comparação do homem. E ele fala assim, olha, maldito o homem que confia no homem e tem a força do seu braço, na força do seu braço. Esse ele é como uma planta no deserto. Não serve para nada, não cresce, não tem vida. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que tem fé no Senhor, ele é plantado perto da água, espalha suas raízes. Ele traz uma configuração linda aqui. E nessa ilustração de árvore, eu estava pensando assim que existem algumas árvores que são como pé de limão, né? São azedo, bem azedo. Mas o limão, ele tem um benefício, né? Tem as suas vitaminas. Existem árvores que são igual aquele chapéu de praia, né? Não tem fruto nenhum, né? Lá na roça, lá eu tenho um lá que só serve para os morceguinhos virem comer aquela semente. Porém, é uma sombra tão agradável de ficar debaixo. Joel, capítulo 1, versículo 4, ele vai trazer os irmãos conhecem essa palavra, ele vai trazer uma ilustração sobre os gafanhotos, sobre as pragas. Deixa eu ver se eu acho Joel nessa Bíblia aqui, eu acho que tem, achei aqui. Joel capítulo 1, versículo 4. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos, e comeram todas as plantações. Os primeiros gafanhotos deixaram, foi devorado pelos que vieram depois. Essa ilustração que o profeta Joel ele traz sobre as pragas dos gafanhotos, existe a citação de 4 espécies, foi proferida aqui nessa manhã também. Existe aquele cortador, existe o migrador, o devorador e o destruidor. O cortador é aquele que vai direto nas folhas. A planta está bonita, está viçosa. O cortador vai direto nas folhas. E ele vai cortando todas aquelas folhinhas ali. O migrador, ele vai direto
na casca do galho ali mesmo. E ele corta aquilo ali. O migrador. O devorador, ele vai direto nos galhos da árvore. E o destruidor, ele vai direto no caule, no centro do tronco. Vai lá para sugar mesmo aquela nutrição, para sugar o que dizemos ali de clorofila, o que dá vida, o que mantém a árvore de pé. O destruidor vai ali. É uma simbologia do inimigo de nossas almas. É uma simbologia que a igreja não está isenta de passar. Ah, irmão Guto, mas Deus permite isso. Mas nós somos escolhidos, nós somos separados, nós somos lavados, nós somos remidos. Amém, somos. Nós somos um povo eleito, nós somos nação escolhida, nós somos sacerdócio santo. Amém, somos. Mas não estamos isentos. Como no início aqui, Jó, um homem íntegro, o Senhor permitiu que ele passasse. E o Senhor falou para o inimigo, só não toque, só não tire a sua vida, mas permitiu. Meu Deus, mas parece um Deus tão injusto. Parece um Deus lá da antiga aliança, um Deus lá do Antigo Testamento, um Deus tão distante dos homens. Eu já disse isso aqui uma vez. O Deus lá da antiga aliança, o Deus lá do Antigo Testamento era um Deus tão distante que só o sacerdote podia entrar no santuário. Mas Jesus na nova aliança, ele fala, o reino está no meio de vós, eu estou no meio de vós. Já não é um Deus distante, um Deus longe, mas é um Deus presente, é o Deus Emanuel, o Deus que está conosco. E o Senhor permite passarmos por isso. O Senhor permite nós passarmos por essas fases. Talvez nessa manhã, as folhas, você tem passado por essa fase das folhas, as suas folhas, o inimigo cortador tem cortado a beleza da árvore, as folhas é a beleza da árvore. Talvez a beleza da árvore nas nossas vidas tem sido cortadas. Talvez você tenha enfrentado, você que não está aqui, como eu já disse, mas ao ouvir essa ministração, talvez você passou pelo processo do migrador, você passou pelo processo do devorador. Talvez até mesmo o destruidor, o inimigo das nossas almas, chegou até você. Talvez as pessoas olhem para você e digam, não tem mais esperança. Para esse não tem mais esperança. Ele é apenas um tronco, ele é apenas um toco seco, não tem mais esperança. Mas nessa manhã eu quero te dizer uma boa nova. Há esperança, há esperança, há esperança. Eu não digo uma esperança que é indefinida, é um artigo indefinido, mas eu digo há esperança, Jesus, há esperança. Ainda que você se sinta nessa manhã como um tronco, as suas folhagens já se caíram, os seus galhos já foram cortados, mas ao cheiro das águas brotará e fará planta nova. Passa as suas águas nessa manhã, Senhor. Ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará as raízes brotará. Aquele que pregava vai voltar a pregar. Aquele que cantava vai voltar a cantar. Aquele que orava em mistérios vai voltar a orar.
Aquele que intercedia vai voltar a interceder. Aquele que era alegria no meio da congregação vai voltar a sorrir. Brotará planta nova, brotará planta nova. Brotará planta nova. Obrigado. Nesse domingo, saia daqui com a certeza que brotará planta nova. Ainda que soprem nos seus ouvidos, ainda que soprem ao seu coração. Já era. Se é um toco seco, só serve para ir para o fogão de lenha. Não, vai brotar planta nova. Como eu disse aqui, mas parece um Deus tão injusto que permite. Isaías 53, 10. Meu Deus. Se eu quero justificar o que eu passo, se eu quero impressionar Deus, se eu quero impressionar Jesus falando para ele, não, eu não posso passar, eu sou tão bonzinho. Olha aqui o que diz 53, 10. Isaías 53, 10. O Senhor Deus diz, eis, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Ou em outra tradução, agradou o Pai em moê-lo, agradou o Pai em enviar o seu Filho em moê-lo. Em uma tradução fala, agradou o Pai em o deixar enfermo. Quando ele recebe os cravos ali, quando ele recebe aquela coroa de espinhos, segundo alguns historiadores, aquele espinho, na hora, ele era como se fosse venenoso. Agradou o Pai em moê-lo. Lá na cruz do Calvário, agradou o Pai em deixar o enfermo. Se ele recebeu ali uma dose de tétano, se ele recebeu ali todo o pecado, estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si toda a enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Ele recebeu ali, o nosso Senhor, recebeu ali na cruz uma carga de toda a espécie de enfermidade, de toda a espécie de doença que podemos imaginar. Às vezes sinto uma gripe, uma dor de cabeça, meu Deus, que tribulação que eu estou passando. O Dorflex vai resolver, já tomo um remedinho. Mas o Senhor ali recebeu no seu corpo tudo que você imagina. Câncer, AIDS, lepra, tudo que você imagina de doença, ele recebeu ali. Agradou o Pai com ele. Que Pai é esse? Que Pai é esse? Eu, como pai, na criação dos meus filhos, eu não conseguia usar uma vara com meus filhos. Esse ministério eu deixava para a esposa. A esposa, esse ministério é seu. Você é a minha ajudadora. O Senhor me deu você como ajudadora. Eu sendo pai, sendo mal, vós sendo mal, saber dar as boas dádivas aos vossos filhos. Eu não conseguia. Eu me lembro uma vez que o meu caçula, Levi, ele estava
fazendo umas artes lá, plantando muito. E naquele dia, eu não sei se foi ousadia do Espírito Santo, ou se foi carne mesmo. Falei, hoje eu te pego, rapazinho. Vem aqui. E eu fui pegar aquele menino. E quando eu fui para pregar ele, eu não sei se eu estava com chinelo, com a varinha. Em casa tinha uma varinha lá em cima da geladeira. E vira e mexe, as crianças pegavam a varinha e quebravam. Escondia a varinha. E eu fui pegar esse caçula meu. Falei, hoje eu vou ser o pai que corrige mesmo, né? Corrige o filho para que depois que ele crescer, ele não se desvie. E ele olhou para mim e falou assim, ô louco, Deus, cura esse homem. Meu Deus do céu. Ali eu peguei, dei uma volta, saí e fui dar risada. Daí chamei a minha ajudadora, falei, o ministério é seu mesmo. Agora imagine, só uma ilustração, imagine o Senhor. E hoje a minha neta, filha desse caçula meu, fez a mesma coisa com ele. Ele foi corrigir ela, aí ela falou a mesma coisa. Jesus abençoa meu papai, falou umas coisas. E ele sentiu o que eu senti lá atrás. E o Senhor agradou em moê-lo a Jesus, seu filho. João capítulo 13, 16. Não é o servo maior que o seu Senhor. Se Jesus passou, eu não sou maior que ele. Eu vou passar. Nós vamos passar. Mas existe esperança. Para encerrar, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém vos torne escravos por meio de argumentos sem valor que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Aqui nos diz assim, estejam enraizados nele. Esse é o conselho do apóstolo Paulo à igreja aos Colossenses. E esse é o conselho a nós, estejamos enraizados no Senhor. A expressão enraizados em Cristo sugere uma profunda conexão com Jesus, como as raízes de uma árvore se conectam ao solo. Essa conexão garante que a pessoa receba a nutrição e o suporte necessário para um crescimento espiritual saudável. Esse estar enraizado é receber mesmo a nutrição do Senhor. É perseverar até o fim. Já ouviu aquela expressão? Como eles aguentaram chegar até aqui? Eu já ouvi várias vezes essa expressão. Como conseguimos chegar até aqui? Somos os melhores? Somos os supers? Não. Conseguimos chegar até aqui porque estamos enraizados em Cristo. A nossa raiz, ela tem firme fundamento. E Ele não nos deixa voltar. E não tem como voltar. Ainda que o homem queira voltar. Se ele voltar e cair num bar, sabe o que vão falar dele? Aquele ali não era crente? Vão lembrar dele de novo. Ainda que ele queira voltar. Olha lá, ele era crente. Vão lembrar dele de novo. Lucas 13, 8, 9. 13, 8, 9. Irmão Guto, mas eu já tive tanta oportunidade, já tive tanta chance,
13, 8, 9. Diz assim: vamos começar do 7. Aí disse ao homem, a figueira é sem figos, que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corta essa figueira, porque deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixa a figueira ficar mais esse ano. Eu me comprometo em adubar a terra, eu me comprometo em cuidar dela. Aí se não der nada mesmo, depois o ano que vem, a gente vê o que faz, a gente corta ela, vê o que faz. Houve ali um homem que intercedeu. Existem pessoas intercedendo por mim. Existem pessoas intercedendo por nós. Existem pessoas que têm falado ao Senhor: Senhor, deixa mais esse ano. Dá mais uma oportunidade. Ele vai ser adubado. Ele vai crescer, Senhor. Deixa mais esse ano. O Senhor tem intercedido por nós. Romanos fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém?